Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita pelo Jean-Jacques Rousseau. Ele falou o seguinte: geralmente, quem pouco sabe, fala muito, e quem muito sabe, pouco fala. Queridos e queridas, assim como Jean-Jacques Rousseau, qualquer pessoa observa isso. Toda pessoa que tem pouco conhecimento, ela fala muito porque ela tenta se convencer daquilo que ela está falando. Não existe nada de errado em conhecer pouco ou muito, em saber pouco ou muito. Mas o errado está quando nós queremos convencer as pessoas que nós somos uma coisa que nós verdadeiramente não somos. E nós cansamos de ver por aí. Política, então, tem um monte de políticos que são assim. Falam. E se você for analisar, tudo que eles falaram não significa absolutamente nada. Porque são só palavras, é só retórica, sem conteúdo nenhum. Então nós temos que tomar isso para a nossa vida. Se nós não temos nada a falar, vamos nos manter em silêncio. Não fiquemos alugando o ouvido das pessoas com coisas desnecessárias. Tem um ditado que eu acho maravilhoso, que diz o seguinte: quem fala muito termina dando bom dia para cavalo. Ou seja, a pessoa fala tanto que daqui a pouco está dando bom dia para cavalo. É uma brincadeira, óbvio, é um ditado popular, muito antigo, aliás. Eu sou antigo, um pouquinho antigo, e já escuto esse ditado há muito tempo. E se apropria muito bem do que o Jean-Jacques Rousseau falou. Quando nós temos coisas dentro de nós, quando nós temos conhecimento, e quando eu falo conhecimento não significa estudar, porque o conhecimento independe de estudar. Nós vemos, e eu conheço particularmente, pessoas com pouquíssimo estudo ou quase nenhum, que têm um monte de conhecimento, porque ela vivenciou aquilo que ela sabe. Porque só estudar não faz com que nós sejamos pessoas inteligentes. Estudar significa que eu aprendi alguma coisa. Mas se eu não praticar, é como se fosse algo estéril. Eu sei, mas não pratico. Então qual é o sentido de saber? E aí eu termino falando, para tentar me convencer e, por consequência, convencer as pessoas de algo que sequer eu sei. Queridos e queridas, quando nós tivermos que falar, falemos exatamente aquilo que é necessário falar naquele momento. Às vezes, as pessoas nos procuram buscando o nosso conselho, buscando a nossa solidariedade, nós danamos a falar. Falamos, e nos esquecemos de escutar as pessoas. E nos esquecemos de saber se aquilo que nós estamos falando tem alguma importância ou relevância para a pessoa que nos procurou. Quando nós escutamos, nós verdadeiramente compreendemos o que a outra pessoa está desejando. E fica mais fácil, se tivermos que falar alguma coisa, falar aquilo que verdadeiramente é necessário. Então sejamos ávidos em ouvir e tardios no falar. Escutemos as pessoas, saibamos verdadeiramente o que elas estão querendo nos dizer, quais são as suas necessidades. Que às vezes, no primeiro momento, parece que o que a pessoa está falando para a gente não faz muito sentido. Mas se nós pararmos para escutar, mas escutar com vontade verdadeira, nós vamos compreender. Porque existem pessoas que realmente têm dificuldade na comunicação, têm dificuldade de comunicar aquilo que elas estão desejando. E nós precisamos parar para escutar. Não tenhamos essa ânsia de falar. Não tenhamos essa ânsia de ficar falando, para que nós não corramos o risco de dar bom dia para cavalo. Então, queridos e queridas, escutemos as pessoas. Quando formos falar, falemos o que for necessário. Se não tiver necessidade, nos mantenhamos em silêncio. O silêncio é um excelente conselheiro, porque quando nós estamos em silêncio, nós escutamos mais, nós refletimos mais, nós somos pessoas melhores. Obviamente que nós não podemos ficar em silêncio o tempo todo. A comunicação é a base
das nossas relações com as pessoas. Mas, se não temos nada de positivo para falar, nos mantenhamos em silêncio. Porque às vezes nós falamos tanto que até não sabemos o que estamos falando. Ou às vezes falamos tanto que terminamos nos comprometendo, terminamos comprometendo outras pessoas e até prejudicando as pessoas com as nossas palavras. E não nos esqueçamos nunca. Depois que eu emito a palavra, não tem mais volta. Eu já falei. Então eu tenho que assumir as consequências das palavras emitidas. Então, aprendamos com Jean-Jacques Rousseau. Normalmente quem fala muito sabe pouco, e quem fala pouco sabe muito. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.